atenção. Pessoal, sério mesmo. Quem não veio à primeira aula de trigger levanta a mão? 3? Esse mesmo? 4? Não, eu vi, não vi não. Não vi. Essa aula tem lá no Hiperhust no YouTube, lá, /Hiperhust, né? youtube.com/Hiperhust. Quem não veio, eu aconselho a assistir, porque vai faltar. Porque são muitos conceitos. Vocês vão perceber, quem não assistiu nada a respeito, vai ficar um pouquinho perdido quanto ao cabeçalho. Então eu vou explicar essa trigger aqui de forma mediana, nem muito rápido, nem muito lento, porque não temos muito tempo, mas para dizer o que ela faz. Olha o que é o propósito inicial de trigger. Rapidinho, ó, pessoal. Uma trigger é igual a procedure, só que quem aciona ela é a própria tabela. Toda trigger está ligada a uma tabela. Agora, a trigger tem o momento certo de executar. Ela executa quando você faz insert de registro, você coloca algum registro, quando você faz update ou quando você exclui, faz delete. Além disso, você pode definir se a trigger vai funcionar antes ou depois daquele evento de manipulação. Exemplo, se você está tratando antes, você tem o valor que será colocado no registro. Se você estiver tratando depois, você tem acesso ao dado que já foi colocado no registro. Rapidinho, então, para a gente tratar a diferença, é mais ou menos o seguinte. Imagina que existe uma trigger para alguém fazer uma modificação no registro. E vamos considerar, então, que a trigger tem como canal de passagem essa porta aqui. Certinho? Deixar a porta aberta para cá. E aí, o que isso aqui? Isso aqui virou a trigger. Olha só. Tem lá um conjunto de dados no banco de dados, um registro. E o valor desse registro está gravado lá. O valor que está gravado no banco de dados vai ser modificado. É isso aqui, ó, ID5, ou seja, o registro que tem a chave, o identificador 5, tem um campo de valor, o valor é 10. Isso aqui está lá. Agora é o seguinte, eu preciso de um voluntário aí. Seguinte, olha só, gente. Esse é o valor do registro, tá certo? O valor do registro. Ele vai ficar aqui. Nem escutei. Agora é o seguinte, você vai fazer essa alteração, tá certo? Só que aí é o seguinte, você faz o favor de ficar no Só, para vocês nunca mais esquecerem o que é before update, que é antes, e o after update. Mais ou menos o seguinte. O registro está lá gravado no banco de dados, é esse que está aqui. O valor que vai ser alterado é esse aqui, que a princípio não existe. Eu vou solicitar, eu vou realizar uma transação para que esse registro seja alterado. Ok? Então eu vou solicitar qual comando para fazer a modificação do registro? Update. Update na tabela tal, trocando o campo que tem um determinado valor para 20. Ok? Para 20. Caso o ID seja igual a 5. Então vejam só. Quando eu estou no momento de before update, antes do update realizado, é esse momento agora. Renan, você realiza essa mudança, fazendo um favor? Olha só, o Renan está com os dados aqui, segura os dois na mão. E ele tem acesso aos dois.
Esse momento é chamado de before update. Tá certo? Se você precisar atribuir valor a esse registro que você acabou de criar, que é esse que tem o valor 20, você pode utilizar o nome da variável e atribuir o valor direto. Você está no before. Agora é o seguinte, se você estiver no after update, ele faz o after update ao contrário. Estava 10, põe esse valor lá, ele já mudou, colocou aqui no banco de dados esse valor. E esse valor aqui, você leva para você. Então é isso aí. Pessoal, no after update, a única coisa que a gente pode fazer com aquele valor é consultar. Entenderam isso? Porque quando eu estou no before update, aquele registro está à disposição para receber valores. Quando aconteceu esse update, ou seja, quando você estiver na situação after, quer dizer depois, você só consegue ler. Então, olha o que pode acontecer. Nós mudamos o valor do ID5 para 20. Parece Y, isso aqui não vem. Mudei o valor para 20. Se eu quiser mudar para 21, o que você sugere? O que eu tenho que fazer para mudar? Alguém sabe? Quer sugerir? Olha só. Para eu mudar esse valor para 21, eu tenho que solicitar o procedimento para o Renan. O Renan vai ter que vir aqui, então esse valor está aqui. Vou ter que gerar outra folha com 21, pedir para ele vir aqui fazer a troca. E esse aqui? Esse registro aí, ele agora se tornou um valor antigo. É o old. Então, conclusão. No before update, ou seja, antes, eu posso interferir no valor que vai ser colocado aqui. Depois dele, a única forma de modificar o registro é fazendo outro update. Entenderam a diferença? Só isso. Agora tem que tomar cuidado pelo seguinte: se eu faço uma modificação no registro e tem uma trigger que modifica o próprio registro com update, o que vai acontecer? Vamos imaginar que eu tenho uma trigger que muda o valor para 10 ou para 20. Se tiver 10, passa para 20. Se tiver 20, passa para 10. Se eu fizer isso e disparar a trigger, o que é a trigger? O Renan vem fazer a troca, vem lá e troca o valor. O Renan vai vir aqui, vai trocar o valor e vai voltar. Obrigado. Aí acabou o update. Não é after update? Depois do after update tem o quê? Troca de novo o valor. Volta aí. Aí pode voltar. O que acabou de acontecer agora? Um after update? Pode voltar mais uma vez. Loop infinito. O pessoal tem que tomar o maior cuidado. Se você fizer uma trigger que faz update na tabela, e esse update faz um update no mesmo registro, você está no loop infinito. Porque acaba de fazer, você dá um update. Acaba de fazer, você dá outro update. Acaba de fazer, você dá outro update. Então tem que tomar cuidado com isso. Como é que a gente pode resolver isso? Pode voltar, fazendo favor. Você pode colocar na trigger uma condição: olha, só faça o update se o fulano mudou o valor em tal campo. E esse update que eu estou fazendo vai mudar o valor não desse campo, mas de um outro. Entenderam isso? Ou seja, você não deixa desencadear. Tem que tomar esse cuidado. Essa é a principal observação. Obrigado. Essa é a principal observação com relação à trigger. Então, voltando aqui, create or alter trigger, quer dizer, criando ou alterando. O nome da trigger é moveprod, que é o nome da tabela, um nome sugestivo, pode colocar o nome que você quiser. Pode colocar a minha trigger, minha primeira trigger, a trigger que eu mais gosto, não tem problema. For, o nome da tabela. A tabela aonde essa trigger será ativada. Active, para dizer que a trigger está funcionando. After update. After é depois. Então essa trigger foi construída depois do update.
Em que situação, olha só gente, presta atenção nisso. Em que situação eu uso uma trigger after update? Quando eu só preciso ler os valores, antigos ou novos. Se eu tiver que modificar os valores, eu faço em before. É o caso que eu falei para vocês. No before é quando o Renan estava chegando para mudar. Eu poderia colocar o valor que eu quisesse. Depois que ele saiu, o valor já foi gravado. E aí eu só consigo ler. Então, as triggers de validação, você pode fazer utilizando after update. Outra situação que você pode usar o after update. Quando aquela trigger vai provocar uma mudança, não na mesma tabela, mas em outra. Exemplo. Todas as vezes que alguém modificar um registro na tabela de produtos, tá, vai ser realizada uma modificação em outra tabela. No caso aqui, ó, em saldo. Certo? Então vamos ver o que está fazendo aqui. Position 0, porque essa trigger vai ser executada. Se a gente pode criar várias triggers na mesma tabela e pode criar várias triggers after update. Então eu poderia ter a trigger 1 after update, trigger 2 after update e assim sucessivamente. Como o valor que eu posso colocar ali é um small int, eu colocaria 32.000 triggers, 32.765. Bom, não é aconselhável você criar mais que 300 triggers na mesma tabela. Para te falar a verdade, passou de 8, já começa a ficar suspeito, que fica difícil dar manutenção na tabela. Bom, aí tem outra questão. Toda trigger tem o cabeçalho e o S. Depois do S você pode criar as variáveis locais, assim como você cria no caso da Procedure. Aqui foi criada uma variável quantidade. Só para quem não sabe desse banco de dados, é um banco de dados gigantesco, tem duas tabelas essencialmente, tem uma terceira à toa, mas é uma tabela onde você lança o movimento do produto e uma tabela onde você lança o saldo. Qual é a tabela de movimento do produto que tanto de campo tem? Tem o ID da movimentação, que é o código, o número do lançamento, o código do produto que eu estou modificando, o tipo de movimentação que aceita a letra E de entrada e letra S de saída, e QTD que aceita o valor inteiro. Bem simples essa tabela. E depois eu tenho a tabela saldos. Tabela saldos tem a seguinte informação: o código do produto e o saldo dele, de acordo com a movimentação. Existe também um flagzinho para dizer o seguinte: se o valor for 1, é permitido ficar saldo negativo naquele produto. Se o valor for 0, não pode ficar negativo. Então a trigger vai validar. Então vamos ver o que a trigger movimento faz. Ela faz o seguinte: alteração de uma entrada e saída. Olha só que absurdo que o usuário fez. O usuário foi lá e lançou assim, ó, produto número 20, né? Então vou lá, tem o código de movimentação, eu vou chamar de ID move, o código prod, o tipo, tá? E a quantidade. Então tinha o registro de lançamento, ID de movimentação número 1, o código do produto número 20, o tipo de movimentação entrada e a quantidade dessa. Considerando que a tabela só tem esse registro, dá para saber, dá para deduzir que o produto código 20 tem um saldo de 10. Ok, gente? Alguma dúvida? Eu posso ter mais movimentações aqui. A movimentação número 2 também movimentou o produto número 20, só que agora foi uma saída, e essa saída foi de 1. Acabei de vender 1. E aí vem um sujeito aqui, lançamento número 3, também produto número 20, veio aqui e lançou entrada 1. Aí foi lá, o saldo ficou quanto? Ficou 10. Só que ele falou assim, nossa, não era entrada, era saída. Aí ele veio aqui, ó, colocou o cursor aqui e transformou isso em S. Ele substituiu esse E por S.
malvado, né? Fez isso. Você poderia fazer o seguinte para ele, ó, um movimento lançado como entrada não poderá se tornar movimento de saída. Acabou o problema. Você proibiu. É uma medida proibitiva, tá? Mas você poderia fazer uma medida tratativa. Ou seja, o usuário lança qualquer coisa. Aquilo que for possível você tratar, você trata e corrige. Exemplo, ele vai digitar o CPF, em vez de ele digitar os dígitos, os símbolos que separam o CPF, você digita um CPF, você coloca o quê? 023.849, não é isso? Só que o usuário vem aqui e põe vírgula. O que você poderia fazer? Mas você já sabe que esse sujeito tentou colocar ponto e colocou vírgula. Então você poderia transformar a vírgula que ele colocou em ponto. Para falar a verdade, você poderia fazer diferente. Não pede nada para ele. Deixa ele digitar o que quiser. Depois você conta os dígitos e coloca os separadores. Pode ser também. Só que tem usuário que gosta de saber o que ele está digitando. E aí ele sente necessidade de ter um separador. Então você dá essa condição boa para ele. Usabilidade. Olha, usuário. Você, durante o input dos dados, usa uma máscara para te ajudar. O sujeito vai digitar o CPF, tudo bem, tem 11 dígitos, é tranquilo. Mas se ele for digitar o número que identifica lá a nota fiscal, ou a chave da nota fiscal eletrônica, tem 44 dígitos. E aí ele digitou até o 28º, tudo certinho. Aí o telefone tocou e perdeu um, não sabe onde estava. Você poderia utilizar separadores. É o caso, por exemplo, do código de barras, quando você está lançando um boleto bancário. Você está digitando um boleto bancário, eles não separam em blocos, exatamente para facilitar. Não só para validar, quanto para ficar fácil para o usuário preencher. Você pode fazer isso para ele. Neste caso aqui, já que nós estamos com o nível de usuário, né, que pode fazer quase tudo, desde que esteja certo, você vai permitir que ele transforme esse lançamento de entrada em saída. Então, olha o que está no código. Se o tipo de movimento antigo, está vendo esse old tipo move? Ou seja, old é a versão antiga dele. Se a versão antiga dele era um E, e se o novo é um S, esse sujeito está mudando o tipo de lançamento. Tá certo? Aí você diz que a quantidade que está sendo lançada, aquela variável que você criou aqui, que a princípio não tinha valor algum, vai receber um valor. Qual é o valor? É a quantidade nova mais a quantidade antiga multiplicada por menos 1. Concordam? Resumindo, neste caso aqui, ele tinha lançado como entrada. Qual era o valor? 1. Certo? O valor era 1. O novo valor, que é o valor que ele acabou de lançar, considerando que ele não mudou 1 para valor algum, ele manteve o 1, ele só mudou a letrinha, continuou 1. Então ficou 1 mais 1. Tá certo? Multiplicado por menos 1, virou menos 2. Tá certo? Menos 2. Qual que é o saldo, gente? 10. Menos 2 por quanto? Tá certo? Beleza. É isso. A trigger foi lá e corrigiu. Agora é o seguinte. Vamos imaginar que esse sujeito vocês entenderam essa questão aqui, ó? New é o valor novo. Vamos simular de forma diferente, então. Esse usuário, ele é o suprassumo. Olha só o que ele fez. Ele tinha feito um lançamento de entrada que ele errou e colocou entrada 1. Só que ele olhou e falou, não, na verdade é uma saída de 2. Então ele transformou isso aqui em S e transformou esse em 2. Funciona de novo? Funciona, né? Porque vai ser 1 mais 2, 3, multiplicado por menos 1. 10 menos 3 vai dar 7, bateu o sol.
New é o valor novo, esse 2 aqui. Old é o 1, esse valor que estava lá, multiplicado por menos 1, bateu o lançamento. Beleza. Agora, vamos calcular a mesma variável em outra situação. É o cenário seguinte: se o tipo de movimento antigo era um S e o novo é um E, ele está fazendo uma entrada. Eu não preciso multiplicar por menos 1. É o seguinte: esse usuário veio aqui, ó, onde tinha a saída, e transformou ela em entrada. E para complicar o meio de campo já de uma vez, em vez de 1 ele mudou para 2. Conclusão: todos os lançamentos vão virar entradas. Fica fácil de calcular, né? 10 mais 1 mais 2 vai dar 13. Será que a fórmula vai dar 13? Veja só, o saldo era 10 e o lançamento vai ser new, que é o valor que ele lançou, 2, mais o old, que é 1, 3. Esse tipo de lançamento que ele fez virou entrada. 10 com 3, 13. Bateu. Então está aí a utilização do old e do new. Pessoal, esse exemplo aqui simples, com essas duas tabelinhas, abre um leque violento aí para vocês implementarem soluções com trigger. Então já resolvemos esse cenário. Agora vamos ver o seguinte: se não houve alteração no tipo de movimentação, quer dizer, no corpo de uma trigger ou no corpo de uma procedure, eu posso usar esse símbolo aqui, ó, para comentário, só colocar 2 sinais de menos, if, vai ficar na cor azul do IDEXPER. If old tipo move for igual ao new, é quando o usuário mudou a quantidade, mas não mudou o tipo. Aí você vai fazer o cálculo da seguinte forma: se o new for igual a E, ou seja, o tipo de movimento é igual a E, e ele é igual a old, ele está modificando um registro de entrada. Se ele está modificando o registro de entrada, olha só, a quantidade vai ser a quantidade nova menos a anterior. Vamos simular essa situação? Então vamos considerar o seguinte: o usuário não vai mexer nessa coluna, ele só vai mudar o valor. Então ele veio aqui nesse lançamento de saída e mudou esse número para 2. Então o que aconteceu? Olha, o old é igual ao new. Realmente, o S continua sendo S, não mudou nada. O tipo de movimento é E. O tipo de movimento E não vai ser tratado nessa linha, porque eu tenho um else. Então o tipo de movimento é E? Não. Ele é igual a S, o que sobrou. Então o lançamento vai ser igual ao valor old, que é 1 menos 2, que é o valor que ele lançou agora, o novo, menos 1. Ok? O saldo estava 10, como ele transformou isso em entrada, virou 9. Continuou, aliás, desculpa, não virou entrada não muda, ele ficou saída. Ele tinha uma saída só e ele transformou numa saída de 2. O saldo caiu para 9, diminuiu. Então aqui nós conseguimos tratar quando não houve mudança no tipo. Pessoal, agora eu já tenho uma variável que em qualquer situação, seja quando o usuário mudou o tipo e mudou ou não a quantidade, eu tenho uma variável QTD lançamento que tem o valor do lançamento. Ou seja, o valor que vai mudar o saldo. Como é que eu faço para mudar o saldo que está em outra tabela? Se está em outra tabela, eu não posso fazer simplesmente atribuindo o valor. Eu vou fazer o seguinte: update a tabela, set saldo igual ao saldo mesmo, mais a quantidade de lançamento.
Quanto a quantidade de lançamento for negativa, pode ser possível que isso aconteça, ele já vai diminuir o valor. Olha a condição where fundamental aqui, ó. O where, o código do produto foi igual ao old, ou seja, o código antigo do produto. Esse código aqui pressupõe que o usuário não pode mudar o código do produto no lançamento. Entenderam isso? Ele pode mudar o tipo de entrada, ele pode mudar a quantidade, mas esse campo aqui, ó, ele não pode mudar. Se ele mudar esse campo aqui, é possível resolver? É, só que a complexidade vai ser maior ainda. Imagina, você cria uma tabela de lançamento e pode mudar tudo que ele quiser. Aí a mudança que ele faz repercute no registro da versão anterior. Possível é, mas não precisa fazer nesse cenário. Pessoal, então vamos ver o que acontece? Mostrando na prática. Tem uma tabelinha aqui. Moviprod. Os dados têm. Tá difícil de ver aí? Zoom in. Olha só, gente. Esse produto aqui, ó, número 4, ele teve uma entrada de 15, então saldo 15. Teve uma saída de 5, ficaram 10. Teve uma saída de 2, ficaram 8. Teve uma entrada de 5, ficaram 13. Teve uma entrada de 2, ficaram 15. Se eu for na tabela de saldo, eu vou ter que encontrar 15. Uma forma de ir direto na tabela, vai vir aqui, escolher saldo. Aqui, ó, 15. 15 é o saldo. Eu vou lá na tabela de movimentação de novo e vou modificar um lançamento. Movimento produto. E agora eu vou modificar. Olha o que eu vou fazer. Esse item aqui, ó, que a entrada foi 5, eu vou digitar saída e vou falar que foi uma saída de 7. Certo? Quanto vai ficar? 8. Isso mesmo? Quem fala que é 8? É 8? Tem certeza? Tinha 15, eu 7. Alguém mais aí concorda? Oi? Quem concorda? Gustavo, quantos vão ficar? Não, calcule, gente. Se vocês não calcularem isso, vocês vão saber o que a trigger está fazendo. Tinha 15? Não sei quanto tinha. Eu só tinha 15. E era de entrada. Então, vai tirar esses 5, não. 7 mais 5, 12, 13. Não, tinha 15, tem que tirar os 5, ficar 10, tem que tirar 7, ficar 3. Exatamente. Tem que tomar um cuidado com isso. Você está modificando o registro e modificando o tipo de processamento. Se você muda isso aqui para S, deixou de existir uma entrada de 5. Então passou para 10. Eu tenho que somar o 7 com 5. Certo? E você ainda deu uma saída de 7, ficaram 3. Beleza? Vou gravar. Confirmando. Tabela de saldos. Produto 4, ficaram 3. Beleza? Agora o que pode acontecer? Considerando que
a trigger tal está ativa na tabela tal. Foi realizado um update no registro tal, mudando o valor tal para tal. Marque abaixo a opção que corresponde ao valor que está na célula. Não tem jeito, você tem que ler o código da trigger para saber o que está fazendo. Pessoal, é importante saber o que é old, o que é new, o que é update. Tá? Claro que eu não vou colocar uma fórmula lá na prova, vocês têm que levar uma calculadora científica para calcular o valor. Não é prova de matemática, a prova é de trigger. É só para saber se você está observando se o valor é old, se o valor é new, se aquele campo está sendo usado ou não. Pessoal, entenderam o trigger? Agora eu tenho as outras para criar. Olha só. Tem uma trigger aqui para extrusão. Essa é bem fácil. Quem quer explicar? Quem quer explicar essa trigger? Na hora que você exclui a movimentação, se for entrada, ele subtrai o valor que foi excluído do saldo. Se for saída, ele soma o valor que foi excluído do saldo. Pegando como referência o valor excluído na tabela de movimentação. O código do produto tem que ser igual ao do produto antigo. Beleza, fechou. Então quer dizer, se eu estou excluindo um lançamento de entrada, eu tenho que dar um update na tabela de saldo e dizer que o saldo é igual a ele mesmo, menos esse lançamento. E eu uso qual? Old. Por quê? Toda trigger delete não tem valor new. A trigger delete não tem valor new, só tem valor old. Assim como a trigger de insert não tem valor old, só tem new. Então, se você usar depois after delete, não faz diferença. Olha só o que acontece se eu vier aqui e no lugar desse old eu tentar usar new. Não, mas se você usar lá em cima o after, aí você pode continuar usando o sem problema. Nada a ver. Beleza, boa observação. Agora a gente exercita outro pensamento. Gente, o valor old e o valor new não tem nada a ver se a trigger é after ou se ela é before. O valor old corresponde ao valor antes daquela manipulação. E o new corresponde ao valor que está sendo fornecido durante a manipulação. O after e o before é simplesmente para dizer o seguinte: eu estou modificando, eu estou acessando o valor dessa trigger antes de efetivar a mudança ou depois que a mudança foi efetivada. Então, o before é antes que foi efetivada e o after é depois que foi efetivado. Se eu quiser mudar um valor de um registro que está numa trigger e essa trigger for before, eu posso simplesmente atribuir o valor à variável new. New recebe o valor. Mas se for uma trigger after, eu tenho que dar outro comando update. Outro comando update é igual, citei o exemplo do Renan, eu tenho que pedir para ele mudar de novo. É outro evento. Então, definitivamente, esse old aqui é para dizer o seguinte: olha, o registro que você tem que corrigir é o que corresponde ao código do produto antes de ser excluído, porque depois que foi excluído não existe. Se eu tentar colocar new aqui, ao compilar, aparece um erro. O erro está dizendo o seguinte: ó, não existe new numa trigger delete. Tá? Se eu estou excluindo, não tem valor new, só tem valor antigo, old. A princípio, vocês vão pensar assim: trigger é um negócio chato, cheio de regrinha. Não é, é até tranquilo. O que você precisa fazer para memorizar a trigger? Criar trigger. Por isso que eu passei uma atividade para vocês na segunda-feira de criarem trigger. Parece que vocês, o Rodrigo falou aqui que não está disponível, né? No EAD, é isso?
assim, A tarefa. a tarefa que está lá, vocês não conseguem acessar. Eu vou revisar para vocês fazerem todas as triggers que eu estou pedindo nesse exemplo. Pessoal, é extremamente importante vocês praticarem a criação de trigger, porque não tem outro jeito de aprender. Façam triggers bobas. Você muda um campo, ela muda o outro. Exemplo, você cria um campo na tabela chamado idade e um campo chamado data de nascimento. Toda vez que modificar, você corrige o outro. Uma trigger faz isso. Um exemplo de trigger bom para vocês fazerem. Dá para criar uma trigger também que é o seguinte: o sujeito vai lá e lança o CPF. E aí você corrige os separadores, a máscara, para colocar o pontinho. Se ele não colocar ou se ele usar outro caractere, você troca. Também dá para fazer isso. Você pode também fazer uma trigger que valida o CPF. Ele informa o CPF errado, você vai lá e valida o CPF. Eu posso até passar para vocês o código pronto da Procida que valida o CPF. Você põe uma trigger para chamar. O usuário entra na tabela de sócio, digita um CPF inválido, aparece uma mensagem: CPF inválido. E recusa o CPF. Pessoal, chamar.